Irmãos, então nós vamos aí caminhar um pouquinho nesta passagem que nós acabamos de ler, Efésios 2, de 1 a 10. Lógico que a gente vai recorrer, né, a outros textos, a outras passagens aqui da Escritura. Mas, irmãos, o que Paulo, o que Deus, né, lógico, por intermédio do apóstolo Paulo, tratou com a igreja aqui e trata conosco também, né, continua tratando conosco, à medida que nós lemos a Escritura e entendemos pela aplicação do Espírito Santo. O que Deus quis, então, aqui por intermédio de Paulo, é trabalhar com a igreja, tratar com a igreja em Éfeso a respeito a respeito da condição, um resumo aqui, depois a gente vai destrinchar aqui, a respeito dessa condição miserável do homem, quando ainda não dependente da graça e da misericórdia de Deus. Quando o homem caminha por si só, não é? Rejeita a graça de Deus, rejeita o conhecimento de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, sem Cristo, né? Sem o amor de Deus sobre ele, sem um chamado à santificação. Então, Paulo trata dessas questões aqui, mas Paulo trata também, Deus por meio de Paulo, trata também da graça maravilhosa de Deus, mostrando o novo perfil do homem, né? A nova conduta do homem após esse chamado, após Deus, pela sua graça, tirar o homem, tirar o homem perverso, né, vamos dizer, das trevas, da sepultura, e conduzi-lo para a maravilhosa graça de Deus, né? Paulo vai tratar isso aqui. O capítulo 2 nós vamos daqui a pouco esmiuçar aqui. Mas eu queria, irmãos, antes de entrar propriamente aqui no capítulo 2, ver aqui um pano de fundo no capítulo 1. No capítulo 1, você não precisa de ler, eu fiz aqui um apanhado. O capítulo 1, Paulo, ele trata, ele traz à tona esse amor de Deus, né? Ele fala que Deus exerceu a sua graça, Deus exerceu a sua misericórdia, e que Deus, nos eternos, graças à palavra, nos eternos propósitos de Deus, aprove a Deus chamar homens, chamar pessoas, né, ao arrependimento por meio da fé e conduzi-los à presença do Senhor, conduzi-los à graça do Senhor, para que debaixo de Deus, da Escritura e da Palavra, essa pessoa possa ser uma nova criatura. E Paulo disse, irmãos, que este propósito de Deus, a origem dele é na eternidade. Deus amou o mundo na eternidade. Aprove a Deus a chamar a sua igreja na eternidade. Olha o capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, aí continua esse processo de chamamento. Mas o verso 4, né? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E isto, irmãos, com certeza já ia inculcando na mente, no coração da igreja. Isso também mostra para nós que este amor de Deus é algo, a única explicação é graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse pecado, né, Deus já havia amado a sua igreja. Tira de nós, que com certeza tirou da mente e do coração dos irmãos lá, a ideia de que nós não temos, irmãos, nenhum mérito nisso. E louvado seja Deus por isso, que eu não tenho nenhum mérito na minha salvação. A não ser a graça de Deus, a não ser o reconhecimento da graça de Deus. Isso traz à tona o caráter de Deus capaz de amar pecadores miseráveis, como eu e você, nos tirando de lá, do lamaçal do pecado, nos trazendo para o reino do Filho, do amor dele, segundo a Escritura. Tira de nós, irmãos, a ideia de que
uma forcinha nossa vai colaborar ou cooperar com o plano de Deus na salvação. Tira de nós a ideia, porque o plano da salvação, a origem dele é eternidade. Não foi após o pecado, não foi uma válvula de escape que Deus teve, não foi um plano B, né, para tirar o homem miserável do pecado, não foi nada disso. Na eternidade, aprove a Deus chamar a sua igreja, aprove a Deus crucificar o filho dele na cruz, aprove a Deus derramar o sangue precioso de Jesus naquela cruz, né, para resgatar o seu povo, a sua igreja, do lamaçal do pecado, da sepultura, e nos conduzindo para o reino do amor do Senhor. Então, somente graça e misericórdia de Deus, né? E louvado seja Deus por isso. E uma vez crentes, irmãos, nessas coisas, né? Deus, por meio da fé, trabalha isso no nosso coração, e uma vez crentes nisso, ou crendo nessas coisas, nós somos fortalecidos por Deus, pelo Espírito Santo, para de fato crer nisso aí. Ainda que Deus continue trabalhando em nós, trabalhando com relação à nossa santidade, à nossa santificação, que a gente continua pecando diante de Deus, não tem jeito, a Escritura é clara nisso, né? O único ser humano que não pecou, Jesus, 100% homem, 100% Deus, não foi visto nele nenhum pecado. Tirando de Cristo, todos nós somos raça de pecadores, né? Miseráveis e carentes da graça e da misericórdia de Deus. Então, irmãos, Paulo, ele começa a sua carta, né? Trabalhando com a igreja essas questões. Olha, o Deus que vocês creem, o Jesus que vocês creem, a fé que vocês têm é fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Tão somente isso, né? Não há esforço humano, não há cooperação humana, não tem jeitinho isso aí, não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho mineiro, é graça e misericórdia de Deus somente. Não tem outra explicação. É crer na graça de Deus. E aquele que crê será salvo. Aquele que crê herdará, compreenderá essas verdades. No capítulo 1, verso 3, abra, por favor, capítulo 1, verso 3. Aí, Paulo falou da origem da graça de Deus, origem do projeto de Deus, origem do propósito de Deus, e agora ele trata aqui, irmãos, que tudo isso foi feito em Cristo Jesus. Tudo isso, plano da salvação, plano da redenção, plano da santidade, plano da santificação, tem como Cristo, tem a base disso tudo aí, o Filho amado dele. Capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a introduzir a pessoa de Cristo como o centro do propósito de Deus. Paulo começa então a introduzir a pessoa do Filho de Deus, o amado de Deus, como base do propósito de Deus, nele, em Cristo e tão somente nele. Eu vou fazer o seguinte, espera aí. Alguém vai me ajudar? Você já leu? Deixar aqui com o Carlos aqui. Ô Carlos, aí você vai me ajudar em alguns textos aí, tá bom? Aí você me ajuda aí na recuperação da minha garganta também. Acabou, melhor. Tá bom? Capítulo 1, por enquanto capítulo 1, tá, Carlos? Você pode caminhar no verso 5. Agora o verso 5. Capítulo 1 de Efésios, né? Efésios 1, 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Por meio de quem? Jesus Cristo. Cristo. Não tem outra forma de herdarmos a vida eterna, não temos outra forma de caminharmos em santidade e retidão, a não ser por meio de Jesus Cristo. Verso 6.
para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No amado, filho dele, né? Este meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho todo prazer, em outra passagem da Escritura. Verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Em Cristo, Deus propôs salvar a sua igreja, resgatar a sua igreja. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Esperança gerada no coração da igreja, por meio do plano salvífico de Deus, em Cristo Jesus. Verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Fé que há entre vós no Senhor Jesus. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação ao pleno conhecimento dele. Irmãos, se há conhecimento, se há entendimento de Deus, das coisas espirituais, do reino celestial, se há conhecimento ou reconhecimento de pecado, né, de miséria, se há reconhecimento de que nós, por nós mesmos, não fazemos nada por esse plano salvífico, é graça de Deus. Quando há esse reconhecimento, é Deus trabalhando em nosso coração, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Conhecimento de Deus e do seu projeto. E por último, aqui, para a gente fechar essa introdução, verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Seu poder, o qual exerceu, o verso 20 também. Verso 20, por favor. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Obrigado, Carlos. Segura aí que daqui a pouco tem mais, tá? Mais texto para você aí. Então, irmãos, está aí a introdução do capítulo 1, Paulo escrevendo aos Efésios, encorajando, confortando o coração daqueles crentes, né? Enchendo-os de esperança, né? Quando nós cremos que tem um Senhor sobre nós, quando nós cremos num Deus todo-poderoso, que é todo-poderoso, que foi capaz de ressuscitar Cristo Jesus com seu poder. Quando nós cremos num Deus desse que age em nosso favor, aí nós descansamos, não nos afrouxamos, descansamos na ideia de que Ele zela pelo seu povo, Ele vela pelo seu povo. Ele trabalha no nosso coração para a gente crer, caminhar, lutar, orar, clamar pela ajuda dele, mas descansar no fato de que a nossa nova vida, né? O fato de sairmos da sepultura, das trevas para a luz, é ato da misericórdia de Deus. Isso precisa alentar os nossos corações, que possam descansar nessas verdades. E lutarmos, e nos esforçarmos. Aquilo que compete a nós, temos que fazer, né? Nos esforçar, caminhar na presença do Senhor. Chegamos ao capítulo 2, dos versos 1 a 10. Eu creio que vai dar tempo. Se não der, a gente faz dar. Capítulo 2, de 1 a 10. Irmãos, o que Paulo quer? O que Deus... Quando eu falar Paulo, irmãos, me ajuda a entender. Vou entender. É Deus por meio de Paulo. Paulo é instrumento de Deus, né? Paulo é apenas um meio, um instrumento pelo qual Deus comunicou a sua palavra, nesse caso, aos Efésios, né? Quando Deus, por meio de Paulo, nesse capítulo 2, que Deus, por meio de Paulo, vai aqui, irmãos, a voltar aqui a excelsa graça de Deus. Paulo vai trazer aqui à tona
esse caráter imenso de Deus a ponto de salvar pecadores miseráveis. Falei isso aqui no início, né? Paulo quer aqui destacar esse bem de Deus, esse amor de Deus em nosso favor. Aí ele faz um paralelo. Aí começa fazendo um paralelo entre a triste situação nossa, minha, sua, de todo ser humano antes sem Cristo, vida sem Cristo, é uma triste realidade, uma triste situação, e Paulo faz um contraste com a graça e a misericórdia do nosso Deus. De um lado, o homem sem Cristo era o quê? Morto. Sepultura. Repetindo aqui, né? Sem esperança. Vivendo debaixo da ira de Deus. Vivendo nas trevas. Olha o perfil nosso. Antes de conhecermos a Cristo. Coisa terrível. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mas uma qualidade qualidade, mas uma característica do homem sem Deus? Sem paz. Sem paz no coração. Sem direção. Sem direção. Para quem está em casa, eu vou repetir aqui. Para quem está ajudando aqui, o professor aqui. Sem paz, sem direção. Por isso Jesus veio alinhar a mente do homem de novo, né, com Deus, com os caminhos de Deus, né? A palavra de Deus é para nos alinhar, ou nos realinhar com os propósitos de Deus. Sem paz, sem direção, cego espiritual, cegueira, não enxerga os propósitos de Deus, se não for Deus trabalhando na sua mente, na sua visão espiritual. Mas, homem sem Deus, sem Cristo. Então, Paulo mostra o perfil do homem sem Cristo. Olha a situação dele. Agora, Paulo, ele destaca a graça de Deus, ele destaca o caráter de Deus. Glorioso, misericordioso, eterno e poderoso, a ponto de ressuscitar o filho dele na cruz, a ponto de ressuscitar o filho dele, colocá-lo na cruz e ao terceiro dia ressuscitar mediante o seu poder, diz a Escritura. Amoroso, compassivo, cheio de graça, de misericórdia, mas é impossível falar tudo de Deus, né? Que abre-se um parênteses aí, né? Compassivo, santo, cheio de ternura, né? Amigo, complacente, paciente, né, irmãos? Aí a Escritura, amoroso, né? Fiel, promete e cumpre. Prometeu na eternidade salvar o homem, salvou. Prometeu enviar o filho dele na cruz, enviou, colocou na cruz. Prometeu salvar o filho dele, ressuscitar o filho dele, ressuscitou o filho dele, terceiro dia. E a promessa para nós, a Escritura continua as suas promessas para nós, né? Aquele que crê, também, a gente vai ver aqui, se der tempo, passar por esse meu processo. Glorificação, sermos exaltados, né? Para a glória de Deus, tão somente por meio da pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, como é possível, algumas perguntinhas aqui, como é possível um pecador miserável reconhecer que Deus é gracioso? Outra, como é possível, de fato, um pecador miserável reconhecer que Deus é compassivo? Que Deus é amoroso, que Deus de fato nos amou, que Deus de fato nos sarou. Aí, para facilitar essa compreensão, ou este reconhecimento da graça de Deus, Paulo leva os seus ouvintes a refletir um pouco sobre quem é o ser humano. Sobre quem é o ser humano. O irmão Carlos, agora, capítulo 2, verso 1, fazendo favor. Ele nos deu vida, estando vós mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Dois, um? Efésios. Ok. 2:1. Irmãos, aí Paulo
Deus, por meio de Paulo, quer aqui trabalhar o caráter dele no coração da igreja. No coração da igreja. E Deus quer trabalhar o caráter santo e misericordioso dele no nosso coração, dizendo para nós, assim como disse para a igreja em Éfeso, falando assim, ó, estando vós mortos, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando vós na sepultura, cheirando mal, na sepultura, Deus vos deu vida, Deus vos tirou de lá. Ó, Paulo vai contrastando isso aí, né? Estando vós distante e debaixo da ira de Deus, né? Quem ainda não reconhece essa graça, esse poder de Deus, senhoria de Deus, ele continua debaixo da ira de Deus, e simplesmente continua, até o momento em que a graça de Deus alcançar, até isso acontecer, ele continua debaixo da ira de Deus, caminhando para o inferno. Não tem outra saída para ele, a não ser esta graça de Deus alcançando esse miserável, assim como alcançou a igreja em Éfeso, alcançou cada um de nós aqui, e vai alcançar muitos outros, mediante a soberania de Deus, aqueles a quem ele comprou, né, com o sangue do Senhor Jesus. Irmãos, para refletir, quem não reconhecer o seu estado de miséria e pecado, jamais vai entender o que de fato Deus fez por ele por meio de Cristo Jesus. Vou repetir, isso que não são palavras minhas, palavras do reverendo Hernandes Dias, é o material que nós consultamos, né? Para refletir, quem não reconhecer o seu estado de miséria e pecado, jamais vai entender ou compreender o que de fato Deus fez por ele, ou por meio de Cristo Jesus. Quando é que nós iremos reconhecer e valorizar um bom profissional? Por exemplo, na área da medicina. Quando é que nós iremos exaltar ou atribuir certa honra ou certa exaltação a um profissional? Por exemplo, na área da medicina. Quando você consultar, quando você confrontar com ele confrontar você e ele provar para você que a situação é delicada, é triste, e ele falar assim, só que eu vou cuidar de você. A situação não é boa, mas eu vou cuidar de você. Sou médico, formado para isso. E ele vai cuidar, vai te curar, vai resolver seu problema, e ele vai te convencer que a sua situação é terrível. Aí sim, você vai ser tratado, você vai ter bons resultados e você vai atribuir a esse profissional uma certa glória, uma certa honra para ele, não vai? Puxa vida, realmente eu estava assim, 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 e hoje estou assim, assim, assim. Esse cara é bom. Ou um outro profissional, viu, irmãos, em qualquer área, você coloca um problema diante de um profissional, ele convence que aquilo ali você não vai resolver, e ele fala assim, mas eu vou resolver, eu tenho condições de resolver isso aí, eu tenho informação para isso, vou resolver. E resolve. Aí você atribui, você expressa sua gratidão, atribui a ele a capacidade, e assim em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, para que possamos entender a graça de Deus, Paulo fala, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. A situação de vocês era mortos. Não tinha jeito. Não tem jeito. É sepultura mesmo, espiritualmente falando. Né? É caminhar debaixo da ira de Deus. Não tem outro jeito. Estando vós mortos, ele vos deu vida. Estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Então, irmãos, quem não reconhecer que de fato é o miserável, né? Sem Cristo, quem não reconhecer, é lógico, irmãos, que soberanamente, a soberania de Deus, a gente vai entender que Deus é que trabalha isso, Deus visita o coração, Deus alerta o pecador, Deus vivifica o pecador, porque o morto ele não responde num estímulo, se não for Deus que tocar nele, né? Se Deus não tocar, ele não responde a nenhum estímulo, espiritualmente falando. Então, é graça de Deus.
Mas quando Deus faz isso, Deus leva o pecador a reconhecer o seu estado miserável. E ele reconhecendo o seu estado miserável, que o destino dele é ira mesmo de Deus, é inferno mesmo, aí ele lendo nessa passagem que Deus é que dá vida, que deu vida, aí nós atribuímos e reconhecemos a graça e a misericórdia de Deus. Então, temos que fazer essa reflexão. Temos que fazer esta avaliação, né? Quando Deus chamou o homem das trevas para a maravilhosa luz, ele precisa de reconhecer que ele estava nas trevas. E depois ele é encontrado na luz de Deus. Se ele não entender, se ele não vê o seu passado, eu estava lá, de fato eu estava lá. Se ele não entender isso, ele não vai valorizar a graça excelsa de Deus. E graças a Deus que Deus faz isso conosco. Deus trabalha, né, no nosso coração, a ponto de nos fazer enxergar estas coisas. Um outro comentarista vai dizer, citado pelo reverendo Hernandes, analisando esse texto, ele traça, irmãos, alguns cenários a partir do próximo esboço aqui. Ele trata aqui com relação aos grandes feitos de Deus, com relação à nossa situação caótica, né? E depois vai traçar aqui alguns grandes feitos de Deus na vida do homem que foi alcançado por Deus. Primeiro, ele vai traçar o que é o homem sem o conhecimento de Deus. A palavra de Deus, ao tratar sobre o pecado na vida do homem, irmão, se a gente aprender isso aqui hoje, eu acho que nós já aprendemos muitas coisas aqui, graças a Deus, né? Se a gente ficar com essa palavrinha aqui, ó, do reverendo Hernandes, a gente vai sair daqui com uma bênção muito grande. Ó, o pecado na vida do homem não é uma circunstância, uma situação, é um estado. É um estado. O homem se encontra no estado de pecado, pecador, antes de Cristo. O homem, ele passa a ser encontrado no estado de graça, quando alcançado por Deus, por meio de Jesus, pela graça de Deus. Então, pecado é um estado, é uma situação, né? Graça é o estado quando nós nos encontramos em Cristo Jesus. É o estado natural. Pecador. Isso, minha irmã. Ó, muito bem, muito bem. Você quer ver, irmã? Ana Rita e Ângela. Esse é o 62, irmã. Não preocupa não. Ângela Conceição e Ana Rita. Um exemplo aqui também que um comentarista deu a respeito dessa questão de estado e não uma circunstância. Pecado é estado. É pecador e pronto. Salvo é salvo e pronto. Entendeu? Uma ilustração é um problema, por exemplo, uma epidemia, um vírus, um Covid. Por exemplo, alguns pegaram Covid, outros não. Alguns passaram por uma situação, por uma circunstância, testaram positivo. Domingo eu testei positivo, ruim essa garganta, fui lá, preocupei, testei, graças a Deus, negativo. Tá, irmão? Vai ficar tranquilo aí. Graças a Deus, negativo. Alguns testaram, deram positivo, cuidado, estão aí no nosso meio. Né? Outros Deus chamou. Mas onde que nós queremos chegar? O pecado não é como o vírus, que alguns pegam, outros não. Ser pecador é um estado da raça humana. Todos pecaram. A Bíblia é clara nisso aí, todos. Né? O fulano é pecador. O fulano precisa não, porque ele é quem precisa de Cristo, não. Ele pode caminhar aí, precisa de conversão, que ele não é pecador, não.
A Bíblia diz que todos nós pecamos, destituídos, né? Separados estamos da glória de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Não há um sequer, diz, pode escrever no Romano, não há um sequer que bata no peito e vai chegar diante de Deus no último dia e falar assim, ó, eu não precisei da graça do Senhor, porque eu não era pecador. Nenhum vai ter essa ousadia que Deus vai falar com ele. Você tinha conhecimento que você era pecador, que o seu estado era pecador, você era miserável. Irmãos, bendito seja Deus por isso, né? Esse reconhecimento de que pecado não é um problema de um ou de outro, é de todos, né? Todos, então, são chamados por Deus, advertidos por Deus a crer nessas coisas que nós estamos estudando aqui hoje. Crer na graça dele, na providência dele, render-se aos pés de Cristo. Não tem outra maneira de nós alcançarmos a vida eterna, a não ser rendermos aos pés do Senhor Jesus, pela fé. E fé é dom de Deus, é graça também, misericórdia de Deus. 2:1, Carlos, de novo, por favor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ok. Eu já até falei sobre esse ponto aqui, que o morto ele não reage, né? Deixar um morto aqui, vai ficar aqui. Não reage a estímulo, ele é um morto. E o morto espiritual, ele por si, ele não reage a nenhum estímulo com relação às coisas de Deus, com relação à vida espiritual. Ele não deseja Deus, ele não deseja crescer espiritualmente, ele não deseja andar na presença de Deus, ele não deseja fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, sentar no banco, ficar aqui ouvindo, um falando, o outro ouvindo. Ele não deseja frequentar o templo, ele não deseja a leitura da Bíblia, ele não deseja perdoar, ele não deseja pedir perdão. Bom, aí abre-se um leque para a gente pontuar isso aí, né? Então, o morto, o desejo dele é para as coisas que condizem com o estado do pecado, com o estado pecaminoso, que é a natureza dele, que é a vida sem Cristo. Ele vai desejar essas coisas. Mas quando Deus tocar, né, no coração dele, pela graça e misericórdia, ele vai ser estimulado pelo Espírito Santo de Deus a desejar as coisas de Deus. Romanos 6:23, irmão Carlos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ô Carlos, qual que é o salário do pecado? A Preço? morte. A morte. Morte, é o preço, né? Para alguns que pecaram? Não, para todos. Para todos. Porque pecado não é uma circunstância, pecado é um estado. Todos pecaram. E o salário, o preço é a morte. Morto não tem estímulo. Morto não responde no estímulo. Se Deus, espiritualmente falando, se Deus não tocar, não tiver a graça e misericórdia dele. Um outro comentarista, tratando desse assunto, diz que, abre aspas, a morte espiritual é o estado de pecado do qual nascem, presta atenção, ou se originam toda a fonte de desejo pelas coisas do mundo. É um estado onde vive o pecador, né? Um estado, e por meio deste estado, tudo que possa condizer com o mundo origina deste estado pecaminoso, desse coração que ainda não conhece a Cristo. Né? Então, bendito seja Deus, que Deus um dia nos chamou. Capítulo 2, versos 2 e 3, Efésios. Carlos, por favor. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí,
irmã. Por natureza, éramos por natureza filhos da ira. Onde paira a ira de Deus? Sobre os filhos da desobediência, aqueles que estão sob o pecado, né? Na vida pecaminosa. O homem sem Deus, diz o verso 2, nos quais andaste, ó segundo o curso deste mundo. Então, irmãos, o homem de natureza, cuja natureza ainda não foi trabalhada por Deus, né? As inclinações dele são para o mundo, as coisas do mundo, né? Que mundo? É um sistema que pressiona, esse sistema que é contra Deus, o sistema que é contra as coisas de Deus, né? Tudo que é contra Deus, contra o amor de Deus, contra Cristo, que não reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, que não reconhece a graça de Deus, esse é o mundo perverso e iníquo, que tem um senhor sobre ele, que é o diabo, que estimula o morto, estimula o morto a desejar as coisas do mundo. Enquanto Deus, pela graça dele, por meio da vivificação, estimula o morto a responder espiritualmente pelas coisas de Deus, o inimigo trabalha a natureza pecaminosa, estimulando o pecador a cada vez mais desejar, né? Caminhar, desejar as coisas deste mundo perverso. Verso 2b. Verso 2b, o Carlos. Parte B. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a inclinação daquele que ainda continua, né, nesse estado, debaixo da ira de Deus, é dar crédito, né, a esse iníquo, a esse senhor do mundo, né, esse iníquo que tem todo o prazer e deseja que todo aquele que está no mundo tenha prazer em rejeitar a Deus e ser rebelde contra o Senhor. 8 e 28. 8 e 28. Eu não vou conseguir terminar. Tem bons itens aqui ainda, mas eu preciso de respeitar, viu, irmãos? O horário dos irmãos, né? Eu preciso de respeitar isso aí, tá? Diz a Escritura, diz o comentarista, que este agente da inimizade, ele não dorme, não descansa, é violento, né? Urge como leão e se apresenta travestido até de anjo de luz, com o único fim principal de estimular o homem de natureza pecaminosa a desejar as coisas do mundo, né? Vou ler mais 2 textos para fechar aqui, Carlos. Salmo 51, só para que a irmã que vocês estão lendo. Salmo 51, 5 e 58, 3. Vou fechar para mim mesmo esse ponto aqui para a gente ir embora. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Qual o próximo? 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Desde quando, Carlos, que o ímpio... Desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Já marcado pelo pecado. Manchado pelo pecado. Pensou se Davi dissesse assim, nasci na santidade, mas depois o mundo me atrapalhou. Graças a Deus que Davi não falou isso aqui, o salmista não disse isso aí. Nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Natureza pecaminosa, carente da graça de Deus, carente da misericórdia de Deus. Né? Irmãos, fechando aqui, todas as áreas da vida do homem foram afetadas pelo pecado e não há no homem nenhum desejo.
já falamos aqui, fechando, de desviar desses caminhos tortuosos e desejar as coisas espirituais. Isso aqui avulta a glória de Deus. Isso aqui, irmãos, glorifica a Deus, quando nós entendemos essas coisas, né? Isto exalta o nome de Deus, pelo seu grande amor, sua grande compaixão, seu imenso amor, né? A ponto de pegar o único filho dele, cravar naquela cruz, no lugar de pecadores como nós, todos nós, né? E bendito seja o nome do Senhor por isso. Irmãos, que Deus possa aplicar, o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações, né? Para a glória de Deus, né? Para que todos glorifiquemos o nome de Deus e ofereçamos a Ele um coração grato pelo que Ele fez por nós, né? Reconheçamos que Ele pode, de fato, Ele promete que quem crê vai ser salvo, será salvo, quem crê é salvo. Precisamos crer nessas coisas, né? E oferecer a Deus um coração grato, né? Uma gratidão pela bênção da salvação. Se depender de nós, ira de Deus, sepultura. Mas em Cristo Jesus, Deus nos fez novas criaturas para a glória dele e para o bem da sua igreja. Amém?